Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Vamos dar sequência à nossa escola bíblica virtual. Sejam bem-vindos os que entraram nesta segunda fase e nós vamos explorar o livro do profeta Daniel, um livro muito importante, um livro que edifica a nossa fé, um livro que traz base para a escatologia, para o tema dos últimos dias, tema apocalíptico. Mas Deus, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Neste momento eu quero louvar a Deus e fazer uma oração com você. Feche seus olhos e aí onde você está, diga: meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito conosco, com tudo que o Senhor tem nos abençoado e nos livrado. Que o Senhor fale conosco, o Senhor edifique a nossa vida nesta hora. Em nome e para a glória do Senhor Jesus, teu Filho amado, nós estamos aqui. Fala conosco, Senhor. Usa o teu Espírito, edifica a nossa mente e nosso coração. Em Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu olhando para o livro do profeta Daniel, fiquei muito alegre. Mas nós precisamos nos situar na história e saber o que estava ocorrendo naqueles dias. E para isso nós temos que olhar qual o objetivo de Deus nisso tudo. Nós temos 3 fases nos nossos estudos, um deles é o objetivo, mas nós temos a conexão de Deus, nós temos o objetivo de Deus e nós temos que aplicar tudo isso ao nosso coração, essas 3 pequeninas fases. Então, quando nós olhamos para a conexão, aqui nesse momento nós queremos ver Deus levantando um profeta poderoso, um profeta cheio da sua unção, um profeta usado por Deus no meio de um povo que não conhecia Deus, não temia Deus, não honrava Deus, um povo completamente idólatra, um povo assassino, um povo que não tinha piedade. No desenrolar deste livro todo, nós vamos ver Deus usando a vida desses 4 jovens para mostrar o seu poder, assim como ele usou o seu povo ao longo de toda a história da humanidade para mostrar o seu poder, para mostrar a sua graça, as suas maravilhas. Mais uma vez, ele usa um homem fiel. Pode usar você também, minha irmã, em nossos dias, para mostrar que ele é poderoso para fazer muito mais de tudo aquilo que nós sequer pensamos. A conexão é esta: Deus levanta um profeta. E naqueles dias já haviam 2 profetas de uma forma maravilhosa trabalhando. O primeiro deles era Jeremias. Jeremias, ele vinha falando ao povo de Deus em Jerusalém. E nós tínhamos também Ezequiel, 2 grandes homens de Deus. O povo já reconhecia o ministério desses 2 homens. Ok? Mas quando nós olhamos a mensagem do livro de Daniel, ela não era muito agradável para o povo naquela época. Assim como a mensagem de Deus hoje não é agradável para muita gente. Falar de pecado hoje é algo que desagrada muita gente. Hoje é só o amor, o amor, o amor. Mas a referência, a observância e a obediência às leis de Deus, à vontade de Deus e os propósitos de Deus em nossas vidas, parece que ficou à parte. Quando olhamos para isso, querido, ele nos traz a realidade em que vivemos, mesmo já se tenha passado quase 3.000 anos. Faz uma radiografia da própria nossa existência. Investiga os mais profundos sentimentos de nossos corações, assim como no passado ele faz hoje. Ele lança luz em todas as nossas áreas mais escuras da nossa alma. Daniel viveu em tempo em que a verdade estava sendo completamente jogada fora.
pisada, os valores morais estavam sendo zombados e a religião tinha perdido a sua integridade. Este livro trata da soberania de Deus na história e também do cuidado de Deus por aqueles que se agradam de temer o seu nome. Deus se importa com o destino das nações e também com o seu destino, aquele que sustenta o universo. Dirige a história e governa a igreja, aquele que sustenta as nossas vidas. Ele cuida de nós, amados. Ele se preocupa conosco. Ele não nos deixou. Por isso que a sua mensagem, ela é atualizadíssima para nós nesses dias. Amados, Daniel é um livro histórico e profético. Olha para o passado, interpreta o presente e descortina o futuro da nossa existência. O destino da história, então, não está nas mãos dos homens que pensam ter o poder nesta terra, mas no Deus que tudo governa, no Deus que está sentado no alto e sublime trono. Por isso que a mensagem contida em Daniel fortalece a nossa fé e nos leva como igreja do Senhor a caminhar de forma triunfante nesta terra, com os olhos fixos na parousia, ou a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, nos revelando o roteiro apocalíptico de Deus para os últimos dias da humanidade. Amados, precisamos nos contextualizar para darmos início à nossa aula. Aqueles dias eram dias conturbados. Em 722 a.C., o imperador da Assíria entrou em Israel. Quando eu falo de Israel, é Reino do Norte. Reino do Norte composto por 10 tribos. Essas 10 tribos foram levadas cativas para a Síria. E quero deixar bem claro para você, eles nunca voltaram do cativeiro. O povo que ficou na terra era uma mistura de outros povos do Império Assírio, com alguns poucos que lá ficaram. Já em 606, Nabucodonosor, que havia derrubado o Império Assírio e criado o grande Império Babilônico, agora chega às portas da cidade de Jerusalém. E ali um conflito muito grande, pois o reino do sul, Judá e Benjamim, essas duas tribos, elas estavam debaixo do domínio de Faraó Neco. Este homem era quem comandava, apesar de ter o rei Josias no trono. Homem temente a Deus, um homem que promoveu uma reforma maravilhosa no Reino do Sul. E eu quero dizer mais a vocês. Este homem reacendeu a chama no povo de Deus naqueles dias. Só que este homem, ele se excedeu. Nabucodonosor vinha para destruir o reino do Egito. E naquele momento, quando Nabucodonosor vinha descendo e Faraó vinha subindo para se encontrarem, esta briga não tinha nada a ver com o rei de Judá. Ele saiu, Josias saiu e se encontrou com Faraó Neco na chamada Batalha de Carquemes. Isso tudo que eu estou lhe falando, meu irmão, está bem descrito nos capítulos 24 e 25 da segunda carta de Reis. É o melhor local para você ler. Você vai entender o contexto todo. Nesta batalha, Josias, rei de Judá,
foi morto pelo faraó. Quando ele volta a Jerusalém, o seu filho de 23 anos sobe ao trono. E neste momento que esse jovem sobe ao trono, 3 meses apenas, Faraó Neco vem ajudar, tira ele do trono e coloca o seu irmão no lugar, trocando o nome do seu irmão, como está aqui nas Escrituras, para esse nome, Jeoaquim. O nome dele não era Jeoaquim, o nome dele era Eliaquim. Mas Faraó Neco troca o nome dele para Jeoaquim e o coloca como rei de Judá. Passados-se apenas alguns anos, Nabucodonosor volta. E ele volta conquistando tudo o que ele quer. Inclusive Judá por completo, e ele está aqui às portas de Jerusalém. Daniel descreve o primeiro das deportações. Foram feitas 3 deportações do povo de Judá para o cativeiro babilônico. Este aqui é a primeira deportação. Nesta primeira deportação é onde Deus permite que Judá seja levada, principalmente o filho dos nobres, aonde vai Daniel e seus 3 amigos. De forma sucinta, eu quero falar para vocês que a segunda deportação do povo de Deus de Judá para a Babilônia se deu por volta do ano 586 a.C. E nessa segunda é quando o profeta Ezequiel vai para a Babilônia. A terceira deportação se dá já um pouco mais para frente. E nesse momento, o rei que estava comandando era Zedequias, a quem Nabucodonosor teria colocado no lugar de Jeoaquim. E Zedequias tentou fazer aliança com o faraó, tentando se libertar de Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor veio com toda a sua violência. Capturou Zedequias, que fugia da cidade, e o trouxe para Jerusalém. Matou seus filhos na sua presença. Furou seus olhos e o levou cativo para a Babilônia. Lá ele morreu cego. Irmãos, esse é o contexto daqueles dias. Nós vamos falar apenas desse momento da história, da primeira deportação do povo de Deus para o cativeiro da Babilônia. Daniel é um nome hebraico que diz: Deus é meu juiz. Ele é um grande profeta judeu do período babilônico e do período persa. Se você olhar para o capítulo 1, verso 21, você vai ver que Daniel é esse homem de Deus que foi escolhido para atravessar a vida desses 4 imperadores, 2 babilônicos e 2 persas. O verso 1 descreve que Nabucodonosor sitiou a Jerusalém e este cerco durou 3 anos. 2 Reis, verso 24, capítulo 24, verso 1. Ao voltarmos para Daniel, no verso 2, fica claro ao profeta que Iavé, este é o nome santíssimo de Deus, os judeus não
o utilizavam. Creio que não o utilizam até hoje. O eterno Deus, quem os entregou ao imperador da Babilônia, e também alguns dos utensílios da casa do Senhor. Este foi a primeira transferência de escravos para o cativeiro. Queridos, agora ao passarmos para o objetivo de nosso estudo, vamos continuar com essa mesma visão, essa mesma sequência que acabamos de falar da conexão, né? Daniel reconhece que tudo o que estava acontecendo havia a mão do próprio Deus de Israel. Não há dúvida em seu coração sobre esse fato. Este é o passo mais importante deste jovem, quando ele sabe que está sendo conduzido pela vontade de Deus. Os fatos seguintes têm firme fundamento. Yahvé está comigo, e não importa o que virá pela frente, tudo é bênção de Deus. Amém? Importantíssimo isso, querido. Você vê e encontra essa disposição do coração de Daniel no verso 2 do capítulo 1. Este homem de Deus, esse jovem cheio da força de Deus, cheio do amor de Deus, ele entende na mente e no coração que é Deus que está levando o seu povo para o cativeiro. Nos dias de Daniel, havia em atividade, como já falei, o ministério profético de Jeremias e Ezequiel. Homens ungidos por Deus, homens reconhecidos pelo povo, homens cheios de poder de Deus e da glória de Deus. Mas Deus precisava levantar um profeta. E para levantar esse profeta, ele tinha que mostrar o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver um homem que, apesar da pouca idade, estava totalmente nas mãos de Deus. E vamos já entender tudo isso. Para lembrarmos, o imperador babilônico efetuou 3 deportações em tempos diferentes e por motivos crescentes de infidelidade por parte dos reis que ele deixou cuidando de Judá, que agora era apenas uma província da Babilônia e não teria um rei, mas um governador. Joaquim foi o primeiro submetido ao pagamento de tributo e ao acordo de que não se rebelaria. Quando ele ignorou esses acordos, Nabucodonosor retornou a Judá pela segunda vez em 597 a.C. Nesse tempo, 10.000 foram levados cativos. O profeta Ezequiel estava entre eles. Ezequiel, capítulo 1, de 1 a 3, você vai encontrar essa narrativa. 2 Reis 24, como já falei, no verso 8 ao verso 24 você vai encontrar também essa narrativa. Foi a incansável vontade de pecar, como alguns estudiosos dizem, quando você se impregna na maldade, essa máfia que compõe a maldade, essa tríade que eles chamam de idolatria. Veja bem, idolatria, adultério e apostasia levam o povo de Deus a uma calamidade iniciada com Joaquim, mas não terminada com ele. Como eu já falei, o profeta Abacuque, ele fala isso. Isso era constante. Ele sabia que haviam corruptos e corruptos dentro do sistema religioso. Esses corruptos levavam as pessoas ao adultério. Amados, nós temos 2 tipos de adultério.
o que nós conhecemos dia a dia é a infidelidade conjugal, traição do marido contra sua esposa ou de sua esposa contra seu marido. Isso se chama infidelidade conjugal, que hoje já não tem muito valor. O segundo adultério é o adultério espiritual. E esse adultério espiritual é o que está sendo falado aqui. É quando o povo de Deus adora e busca outro Deus, que não é o Deus de Israel. E a terceira coisa, quando a pessoa se torna um idólatra, ele pratica adultério. A terceira coisa, ele é deixar de amar a Deus, ele é apostatar, ele deixa naturalmente de amar e de ter vontade, ter prazer nas coisas de Deus. Então, essa tríade, que muitos teólogos falam que é uma tríade mafiosa, porque ela chega e vai envolvendo, e vai forçando, e vai fazendo com que as pessoas a cada dia mais e mais se envolvam com isso, se contagiem com isso, sejam corrompidas por isso. Amem a idolatria, amem o adultério, amem a apostasia e se percam. Mas Deus sempre levanta um homem, sempre levanta um filho ou filha para mostrar a sua graça, a sua maravilha, o seu renovo. Amém, queridos? Quando nós olhamos para isso, nós temos que entender coisas relevantes, queridos. Irmãos, o profeta aqui no verso 2 nos ensina algo importante. Primeira coisa, se você olhar para o verso 2, você vê aqui: o Senhor lhes entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Primeira coisa que nós temos que olhar com muita atenção aqui. Lendo assim parece algo muito superficial. Mas essa palavra aqui, que está escrita, o Senhor, traz no meu coração, em primeiro lugar, reverência. Daniel não usou o nome santíssimo de Deus. Daniel trocou para Adonai. Ele não usou Yahvé. Quando ele faz isso, ele diz: eu amo Deus. Eu amo o Senhor, meu Deus. E não vou pronunciá-lo porque o seu nome é santíssimo. A primeira coisa, reverência. O Senhor, ele mudou aqui para Adonai. As coisas santíssimas de Deus naquela época já não faziam a diferença. Não haviam judeus piedosos, poucos. Mas esse jovem, que não tinha mais do que 17 anos, mostra para nós reverência ao nome santíssimo de Deus. Segunda coisa que eu quero dizer para você. Ele entendeu que Deus entregou a Nabucodonosor, o rei, e alguns utensílios. Veja bem, alguns utensílios. Entregou tudo. Deus entregou o rei e alguns utensílios. Terceira coisa que nós temos que ter em mente. Deus permitiu que Nabucodonosor levasse os utensílios. Mas vejam bem, esses utensílios foram para o tesouro da casa do rei. Esse tesouro da casa do rei era a casa do seu Deus, o Deus da Babilônia.
quero só fazer uma lembrança aqui de vocês, para vocês, quando Israel, em tempos de Saul, ele levou para frente de batalha a Arca da Aliança. E naquela batalha tão triste, Saul morreu e a Arca do Senhor foi levada para a terra dos filisteus. E também foi levada para dentro da casa de Dagon, o deus dos filisteus. Lembram o que aconteceu com a imagem de Dagon? No primeiro dia, Dagon se colocou de joelho perante a arca do Senhor. No segundo dia, Dagon estava sem a cabeça. Com o passar do tempo, os líderes dos filisteus começaram a se encher de doenças. E só parou quando eles restituíram a arca do Senhor para as mãos dos judeus. E ao entrar no território de Israel, essa arca foi parar na casa de um homem chamado Obed-Edom. Irmãos queridos, esse homem era um homem tão piedoso, tão amante a Deus, que a sua casa prosperou tanto, espiritualmente, financeiramente. E chegou até esse homem ser um dos guardas da porta do templo, quando Davi assim instituiu. Assim, quando Davi fez a tenda em Jerusalém, colocou a arca, Obed-Edom passou a ser um dos guardas da entrada da tenda. Amados irmãos, Deus está mostrando aqui que Ele permitiu que esses utensílios santíssimos a Ele pudessem estar na casa de um Deus estranho, mas não liberou todos os utensílios dele. Vejam bem como era o próprio Deus de Israel, aqui reconhecido por Daniel, porque Daniel seguiu com esses utensílios para a Babilônia. Amados, após esses fatos, esse homem sabe que ele está nas mãos de Deus e tudo que Deus fizer é bênção. Após esses fatos, temos dos versos 2 a 7 uma seleção, e esta está condicionada ao que havia de melhor naquele país, os filhos dos nobres e dos reis, que tinham acesso ao ensino. Meus irmãos, naqueles dias, só os filhos dos nobres e dos reis é quem tinham acesso à educação. A educação era muito cara. E os nobres se juntavam para contratar professores, contratarem pessoas que iriam ensiná-los tanto as coisas de Israel como algumas coisas de fora. E eles eram extremamente caros. Mas nós percebemos aqui que Nabucodonosor ele queria o que tinha de melhor, pois ele queria que esses o servissem. Em seguida vem justamente essa questão de servir ao imperador, vem a corrupção, porque por meio da corrupção, de corromper o coração desses jovens, que seria mais fácil levá-los para serem verdadeiros e genuínos nobres do Império da Babilônia, esquecendo tudo que eles tinham para trás. Agora eles começam uma sequência
de ofertas que vai dar a esses jovens uma nova forma de pensar e de viver. Nós fomos começar olhando essa situação de duas formas. A primeira forma era as benesses do reino. Eles seriam educados, agora com todos os costumes da Babilônia, todos os conhecimentos, e aquela palavra caldeu, é uma classe especial de pessoas com um alto poder de conhecimento. E quando eles classificam os magos, são aquelas pessoas astrólogas, aquelas pessoas que interpretavam sonhos, aquelas pessoas que tinham respostas rápidas como os filósofos, gente da nata da educação, do conhecimento, do conselho que viria para aquele imperador babilônico. E quando nós entramos nessa área de corrupção, há também a questão da bebida do imperador. Irmãos, nós vamos já ver esta situação. E junto com tudo isso, amados, o chefe dos eunucos troca o nome dos 4 jovens, que eram nomes belíssimos, para nomes babilônicos. Vejamos, Daniel, que tem como sentido Deus é o meu juiz, passou para Beltesazar, ou seja, príncipe de Bel. Bel quer dizer Baal. Hananias, Javé gracioso, passou para Sadraque, ou seja, servo do Deus Sim, Deus Sol. Misael, quem é como Deus, passou para Mesaque, ou seja, quem é como Acu, Deus da lua. Azarias, Javé é meu ajudador, passou para Abidnego, ou seja, servo de Nego, servo do Deus Mercúrio. Agora eu te pergunto, o que fazer diante dessa situação? Jovens que viviam uma vida muito boa diante da corte em Jerusalém, agora são levados cativos, agora são tentados ser corrompidos, agora eles são colocados diante de propostas, seus nomes são mudados, mas não esqueça, Daniel continua sabendo que foi Deus quem os levou para esta situação. Continua sabendo que foi por causa da tríade: idolatria, adultério, apostasia. Fique sabendo que Daniel, ele sabe que Deus está no controle. Amados, ao ver a resposta do servo do Deus de Israel, a gente vê ela de uma forma muito bela no verso 8. Resolveu firmemente Daniel. Irmãos, que resposta linda. Esta é uma palavrinha composta que foi traduzida por essas 3 palavras no português. Resolveu firmemente Daniel. Resolveu, ele estabeleceu que aquilo era a vontade dele. Não importa o que acontecesse com ele, a mente e o coração dele decidiu que ele não se contaminaria com a corrupção do Império Babilônico. Isso é muito sério, queridos, porque a Babilônia, ela não tinha leis específicas à alimentação, mas o judeu que observava a lei de Deus sabia que o judeu não poderia comer certos animais. Na Babilônia,
Não existia essa restrição. Então, o que colocasse à frente deles, eles teriam que comer. Segunda coisa, queridos, o vinho da Babilônia era um vinho de alto teor alcoólico. O judeu, quando tomava a bebida alcoólica, o vinho fermentado, ele misturava com água. E essa mistura poderia ter até uma parte de vinho para 5 de água. Se ele se enveredasse por beber vinho, sendo um vinho puro, de alto teor alcoólico, ele se tornaria um viciado em bebida alcoólica ao longo da vida dele e facilmente seria manobrado pelos líderes. De forma corrida, nós vamos passar a leitura aqui nos versos seguintes e nós vamos ver qual o resultado disso, queridos. Deixamos de atender os porquês desses jovens, seus amigos, decidiram colocar a sua vida em risco. Daniel, Misael, Azarias e Misaías, ao tomarem essa decisão, eles colocaram suas vidas em risco. Um processo de mudança radical em suas vidas. A melhor explicação, eu diria apenas, amor ao Deus de Israel. E quando demonstramos esse amor, o Deus eterno move os céus e a terra em nosso favor. A sua resposta vem expressa, mas como uma brisa suave, sobre aqueles que estão responsáveis em se fazer cumprir as ordens do imperador. A misericórdia e compreensão de Deus vem sobre eles em favor de Daniel e seus amigos. Você olha isso no verso 9. Mas o temor de ser descoberto e assim ser morto, o chefe dos eunucos amavelmente tenta persuadir Daniel a não deixar de lado as ordens de Nabucodonosor. Mas a sabedoria já residia nesse jovem. Ele propõe um período de 10 dias e depois uma avaliação como eles estariam para que o chefe dos eunucos tomasse a sua decisão. Amados, Daniel poderia se deixar ser vencido pelo chefe dos eunucos, mas ele argumentou sabiamente e assim convenceu mesmo a efetuar um teste. Por ter agido desta forma, Daniel recebeu de Deus uma graça imensurável que, ao final dos 10 dias, eles estavam melhor do que todos os outros jovens que estavam passando pelo mesmo treinamento. Observe comigo. Um dos pilares da nossa dieta alimentar são as proteínas, pois nelas temos nutrientes que desenvolvem a nossa massa muscular e mantêm a nossa aparência de forma jovial. As demais são complementos. Removendo as proteínas sem substituir por outras, compromete a nossa saúde a médio prazo. Hoje, os naturalistas, os veganos, recorrem a proteínas vegetais que são mais e melhor produzidas em nossos dias. Somente a graça de Deus faria com que os jovens se parecessem melhores do que os demais jovens. Agora um fato extraordinário que aqui nos é revelado. O fim dos 3 anos de estudos, a bênção de Deus estava sobre eles, conforme descrito no verso 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Essa ação de Deus foi testada no verso 19 e 20, onde o próprio Nabucodonosor teve a seguinte impressão. O rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Vamos lembrar, queridos? Deus deu a Adão uma capacidade mental extraordinária. Tinha um potencial completo. Adão realizou coisas maravilhosas, mas Deus não fez, depois de Adão, algo tão extraordinário. Ele deu uma capacidade para alguns outros homens.
Vamos citar os homens que trabalharam na construção do templo. Vamos citar o próprio Salomão. E agora, Deus dando essa capacidade a Daniel. Sem entrar no mérito da questão da capacidade ou do quociente de inteligência dos seres humanos hoje, certo que há uma limitação quanto ao uso de todas as funcionalidades de nossa mente. Só Deus pode restaurar a nossa mente na sua plenitude. Amados irmãos, isso que Deus deu a Daniel fez com que ele passasse pelo primeiro imperador da Babilônia, chamado Nabônido, pelo seu filho Belsazar, pelo primeiro imperador medo-persa e pelo segundo imperador persa. Então ele atravessou esse período, um período de 70 anos, meus irmãos. Daniel, ele morreu com quase 90 anos, uma idade considerada extraordinária naqueles dias, que iam no máximo 50 a 60 anos. Ele morreu com quase 90. A bênção extraordinária de Deus sobre a vida desse irmão querido. Note, agindo Deus, quem impedirá? Quero agora aplicar tudo que nós, nestes 40 minutos, colocamos aqui diante dos irmãos, para fortalecer a nossa fé, para que nós tenhamos mais confiança no nosso Deus e Pai, o Deus eterno que nos chamou para ser seus filhos e filhas. Concluindo, amados, a nossa aula expositiva de hoje, 26 de maio de 2020, sendo fortalecidos na fé e trazendo dentro de nós essa chama da confiança em Deus para vencermos todas as dificuldades sem nos contaminar com as coisas corruptas desse mundo, sem nos deixar levar pela corrupção desse mundo, amando a Deus e não se afastando dele. Um grande abraço, até a próxima aula, Deus abençoe a todos.